Oi, tudo bem? Deixa-me te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar em bibliomancia? Talvez até você já tenha feito isso sem saber. Então deixa eu te explicar. Às vezes acontece comigo, eu estou lendo em algum lugar e às vezes aparece alguém, chega pra mim e diz: "Eu queria te pedir pra você tirar uma palavra pra mim". Como se fosse uma mágica, sabe? Como se fosse um bilhete da sorte. Como se Deus fosse falar por meio de um único versículo, de forma aleatória, né? Então, o que é bibliomancia? Bibliomancia é quando alguém abre a Bíblia aleatoriamente, aponta o dedo, escolhe um versículo e essa pessoa acredita que aquele versículo é uma mensagem direta de Deus. Não há problema em buscarmos a direção de Deus. Devemos fazer isso. O problema é quando a pessoa ela não quer e também não tem um relacionamento sério com Deus. E na maioria das vezes, a pessoa que está pedindo para tirar uma palavra, ela está passando por algum problema e ela quer resolver aquele problema no momento. Ela está buscando apenas uma resposta rápida de Deus. Ela não ora, não lê a Bíblia, não busca viver em obediência, mas do nada quer uma palavra, como se fosse mágica, como se fosse um bilhete da sorte, sabe? Mas isso, meus amados, é superstição. Então, de onde veio, né, essa prática da bibliomancia? Essa prática de abrir a Bíblia ao acaso, né, aleatoriamente, para tirar uma palavra, ela tem até um nome. Ela se chama bibliomancia. E esse termo ele vem de práticas muito antigas, né, onde as pessoas usavam os livros sagrados, né, para como se fossem oráculos e jogos de adivinhação, né? E na Idade Média isso era muito comum entre os romanos e depois foi adotado de forma deturpada por alguns cristãos. Até hoje muitos cristãos usam essa prática, né, de forma errada. Mas essa prática não é uma prática saudável, porque essa não é a forma correta de se buscar conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus, né? A Bíblia ela não é um livro mágico, ela é a palavra viva do Deus vivo. E ela deve ser lida com entendimento, oração e reverência. A Bíblia ela não é um tarô espiritual, como muitos pensam, né? Ela é a revelação viva do Deus vivo. Então tá bom. Aprendemos o que é bibliomancia. Então, como é a forma correta de buscar a Deus? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. A Bíblia é a palavra de Deus, as sagradas escrituras são a palavra de Deus inerrante, autoritativa, autorizada por Deus, aprovada por Deus, inspirada por Deus, soprada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela precisa ser lida, ser estudada, ser vivida. Não é apenas viver de versículos isolados ou na superficialidade, mas Deus aprove se revelar de maneira especial por meio da sua palavra, para que compreendamos a sua palavra. Ore antes de ler, pedindo a Deus que por meio do teu Santo Espírito Ele nos dê iluminação na compreensão da tua palavra. E após lê-la, ore também para que o Senhor aplique no seu coração essas verdades tão profundas e tão gloriosas. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um talismã da sorte, ela não é um livro de autoajuda, não, ela é a palavra de Deus, é a voz de Deus para nós. Por isso, não viva de superficialidade, mas viva de aprofundamento na palavra, que é inerrante, que é autoritativa, que é infalível, que é a voz de Deus para nós. A Bíblia diz, inclusive, que se você for até Deus com o coração quebrantado e contrito, Ele não o desprezará. É preciso orar a Deus, é preciso ler a palavra de Deus. Assim você vai estar buscando a Deus. Busque a Deus por meio da leitura, por meio da oração, por meio de ouvindo a exposição fiel das Escrituras. Assim nós buscaremos, assim nós estaremos na presença do Senhor, sempre fazendo a sua vontade. Deus ele é tão gracioso que aprova se revelar de maneira especial por meio deste livro sagrado. Que Deus te abençoe.